Amém. Glória a Deus. Vamos fazer aqui a leitura então? Abra aí, por favor. 2 Crônicas. Eu vou fazer a leitura aqui dos 3, 4 primeiros versículos. E eu quero ler com você na versão NVT, que nós vamos encontrar aqui várias informações importantes para a nossa caminhada da fé. 2 Crônicas, capítulo 26. Enquanto alguns estão procurando, eu preciso também deixar claro isso, porque pode ser que aqui nós temos alguns visitantes, talvez pessoas que estão vindo 1 ou 2, 3 vezes na igreja, ou primeira vez, algumas pouco tempo. Essa palavra, irmãos, nos mostra sobre restauração. Judá estava destruída, Judá estava acabada, a idolatria tinha tomado conta daquele lugar. E Deus então, levanta ali esse rei chamado Uzias para reinventar, levantar, restaurar aquela cidade que estava, vamos dizer assim, sem esperança. E a gente vê que com a ajuda de Deus, aquela cidade reergueu, aquela cidade Deus deu a eles, vamos dizer assim, uma nova oportunidade. É o que também Deus quer fazer com muita gente nos dias de hoje, é entregar a oportunidade de reerguer, de se levantar, a oportunidade que o Senhor quer te entregar, de então fazer com que uma nova história comece a ser escrito a partir de hoje. Amém, igreja? Talvez você fracassou, talvez você teve percas, alguma coisa ruim aconteceu que marcou a sua vida, mas creia que em Deus hoje o Senhor te dá uma nova oportunidade. E eu quero já antecipar um versículo que nós vamos ler. Hoje Deus, de uma forma especial, Ele vai ajudar você. Amém, igreja? Diga comigo: meu Deus vai me ajudar. Amém? Ajudar no quê? Naquilo que você está precisando. Naquilo que Uzias estava precisando, Deus pôde ajudar ele. Deus vai te ajudar. Essa é a palavra inicial. Deus vai te ajudar. Amém? Você recebe essa palavra? Diga comigo: Deus vai me ajudar. Diga: Deus vai me ajudar. Amém. Vamos ler? Está escrito aí no verso de número 1. Então todo o povo tomou a Uzias, que era da idade de quantos anos? 16 anos. E fez rei em lugar de Amazias, seu pai. Este edificou a Elate e a restituiu a Judá. Olha só, ele restituiu a Judá, é o que eu falei. Depois que o rei adormeceu, com os seus pais, era Uzias da idade de 16 anos, quando começou a reinar. Quantos anos ele tinha? 16 anos. Aí a Bíblia diz que ele reinou quantos anos? 55 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Jecolias de Jerusalém. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Amazias, seu pai. Porque deu-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, sábios nas visões de Deus, e nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Tem uma tradição que Deus fez ele crescer, ele ficar grande. Amém. Vamos aqui entender, irmãos, antes de mostrar para você aqui as lições
eu vejo como conselhos que Uzias nos mostra, o que nós devemos fazer para então receber a ajuda de Deus. Eu quero aqui enfatizar o versículo de número 4, só para a gente começar. Leia em voz alta, por favor, versículo 4. E fez o que era reto aos olhos do Senhor. Amém? Pula para o versículo 7. E Deus o ajudou. Lembra da frase que eu pedi para você repetir? Deus vai te ajudar. Veja que eu não estou inventando, está escrito. E Deus o ajudou. Mas aqui, irmãos, entenda. Quando foi que Deus ajudou Uzias? Quando foi que Deus pôde ajudar Uzias? Quando Uzias buscou a Deus de todo o seu coração. Irmãos, Deus quer ajudar todos nós. Deus está com as mãos estendidas. Lembra do que Isaías diz? Que a mão do Senhor não está encolhida, mas os nossos pecados, as nossas iniquidades, que nos afasta de Deus. Amém, igreja? Cuidado com seus erros, pecados consciente, inconsciente, isso te afasta de Deus. Deus quer te ajudar, Deus quer te socorrer, Deus quer, irmãos, olha, está com a mão estendida sobre a sua vida, mas se eu e você não cooperar, a gente não recebe a ajuda de Deus. Uzias recebeu a ajuda de Deus, por que, igreja? Porque no versículo 3, o versículo 4 aqui está dizendo que ele então buscou ao Senhor, fazendo as coisas o que era reto diante dos olhos de Deus, do Senhor. Então, para a gente começar aqui, entenda, para ter o socorro de Deus, para ter a ajuda de Deus, nós precisamos fazer o que é reto diante dos olhos do Senhor. Aí, irmãos, cada um deve examinar a si mesmo. Cada um deve olhar para a sua vida. Eu não posso ficar apontando para a sua vida, eu posso te orientar, eu posso te mostrar o caminho. Agora te ficar, irmãos, dizendo, se você não mudar, você vai para o inferno. Se você não mudar, o diabo vai matar a sua vida. Irmãos, isso não é necessário. De ontem para hoje até recebi uma notícia, e não sei porque aqui eu estou lembrando agora disso, talvez ajude alguém. De manhã nem lembrei desse assunto. Olha só, aconteceu lá em Várzea Grande. Um casal, de jovens, adolescentes, eles tomaram uma decisão errada. A igreja julgou eles, apontando, desprezou, ao ponto deles ficarem assim acabados por dentro, de não ir mais na igreja e não buscar mais a Deus. Lembra que eu tenho falado esses dias que o diabo não tira ninguém da igreja, não tira ninguém da presença de Deus? Mas ele usa meios, pessoas, para fazer isso. Lembra? Foi o que aconteceu lá, na igreja, do bairro que eles estavam. Irmãos, as pessoas começaram a apontar: vocês vão para o inferno, vocês perderam o juízo, vocês não dão certo, Deus não se agrada. Tudo bem que eles estavam no erro, no pecado, mas, irmãos, é dessa forma? Eu acredito que não. Por quê, irmãos? Porque eles já estão, vamos dizer, no erro. O inimigo vai usar a circunstância para então, já eles feridos, machucados, sabe o que eles criaram, irmãos? Um bloqueio. Eles criaram, olha, uma resistência. Não queriam ir mais na igreja, não queriam mais buscar a Deus. Até que então, irmãos, com muita insistência, 3 meses se passaram. Eles estavam decididos. O Senhor alcançou eles, e com uma palavra o Senhor levou amor ao coração deles. O Senhor sarou a ferida deles, e assim Deus pôde restaurar a vida espiritual primeiro desses 2 adolescentes. E depois,
até mesmo se reconciliaram diante dos homens, diante de Deus. E eles mandaram a mensagem feliz da vida: pastor, olha, graças a Deus, somos muito gratos a Deus, ao pastor que nos ajudou quando todos estavam nos apunhalando, metendo pedrada. O pastor ali a equipe abraçou a gente com o amor de Cristo. Irmãos, o que está faltando na igreja, que eu digo, a igreja de Cristo, irmãos, o mundo aí fora já apedreja demais, sim ou não? Nós precisamos amar mais. Nós precisamos levar o amor de Deus mais. Conclusão, irmãos, casaram, se consertaram diante de Deus, estão felizes da vida, estão dentro da igreja buscando a Deus, né? Deus deu uma nova chance, a restauração. Talvez o seu caso não é esse, mas talvez alguém um dia te apedrejou, alguém um dia, irmãos, te feriu. Busque no Senhor. Essa ferida, irmãos, o Senhor quer fechar ela, quer sarar ela. Deus quer restaurar a sua vida. Judá foi restaurado. Judá, irmãos, com a ajuda de Deus, Uzias pode fazer o quê? Levantar ela novamente. Amém, igreja? Talvez alguém aqui, ou até mesmo na gravação, você que está ferido, machucado, alguém te apedrejou, alguém te lançou palavras que te trouxe um bloqueio. Acredite que em Deus existe o que, igreja? Restauração. E eu creio que Deus está liberando esta unção de restauração. Deus vai restaurar a sua vida com Deus, Deus vai restaurar o seu casamento, Deus vai restaurar a sua saúde, Deus vai restaurar a sua vida financeira. Hoje é dia de restauração. Amém, igreja? Você crê nisso? Diga: eu creio que hoje é dia de restauração. Eu creio. E o Senhor, Ele está derramando, enquanto eu falo aqui, a unção sobre a tua vida de restauração. Versículo 7, o que está escrito? E Deus o ajudou. Deus ajudou Uzias restaurar. Houve restauração. Aconteceu, irmãos, restauração naquele lugar. Eu acredito no propósito que Deus tem na vida de cada um. Eu acredito que hoje o Senhor quer restaurar a sua vida de uma forma assim sobrenatural. Amém, igreja? Então é o começo dessa ministração. Eu acredito, irmãos, e sempre bato nessa tecla. Olha, Deus sabe como tratar. O capítulo que eu estou lendo aqui é o mesmo que eu li aqui de manhã. O culto está sendo conduzido totalmente diferente do que foi de manhã, porque Deus sabe como tratar com cada um de vocês. Amém? Deus sabe da sua necessidade e sabe o que você precisa ouvir. Então Deus não está falando o que você quer ouvir. Deus está falando como te ajudar, como tratar com você. E eu creio que a palavra dele é viva e eficaz, e ele tem o poder para restaurar qualquer área da sua vida no nome de Jesus. Amém? Agora eu vou pedir aos irmãos para ler comigo aqui nessa tela aqui, né? Para a gente, tenta olhar nessa tela aqui, para a gente acompanhar a NVT, Nova Versão Transformadora. Olha aqui, igreja, NVT, a mesma lição de 2 Crônicas 26, vamos ler o versículo 3. Versículo 3. Era Uzias de 16 anos, quando começou a reinar. Reinou em Jerusalém por quantos anos? 52. Para ficar bem claro, irmãos, reinou mais de 50 anos. Guarda isso, tá? Quantos anos ele reinou em Jerusalém? Mais de 50 anos. Amém. Quando eu li isso aqui, irmãos, eu entendi assim: ele durou todo esse tempo naquele reinado. E para quem está marcando aí as informações, eu vou até passar as 3 que eu comecei na segunda-feira, depois eu vou falar outras além, até que não foi falado aqui, mas eu preciso, tem muita gente que não veio segunda-feira, precisa aqui recapitular. Depois eu vou falar o que ainda não havia dito. Primeira lição, irmãos, para quem quer vencer na vida, para quem quer ter sucesso, para quem quer ter restauração na sua vida,
É preciso aprender a fazer as coisas para durar. A primeira lição para ter sucesso em qualquer área da sua vida, nós precisamos ter durabilidade. Você pode repetir isso comigo? Durabilidade. Quantos anos durou? Mais de 50 anos. É um tempo, sim ou não, irmãos? 5 décadas. Olha, mais de 50 anos durou, olha, muito tempo. Agora entra aqui a ministração, irmãos. Olha só, vamos trazer para os dias de hoje. Você viu, irmãos, você percebeu que estamos vivendo num tempo que as coisas são descartáveis? Qualquer coisinha a pessoa, ela descarta. Qualquer coisinha a pessoa, ela abre mão. Olha só, tem gente que não casa para durar mais. Tem gente, irmãos, que não entra num trabalho para durar. Ela já entra pensando, não, se não der certo eu vou sair. Se o casamento não der certo, separa, cada um vai viver sua vida. Eu vou para essa igreja, se lá eu não gostar, eu saio, vou para outro lugar. Como se fosse, irmãos, as coisas descartáveis. Não, Uzias, ele está nos mostrando que quem quer restaurar, quem quer ter sucesso, precisa ter durabilidade, tem que fazer as coisas para durar. Amém, igreja? Quando você fizer um projeto, você que está fazendo aí um projeto, você que está sonhando, você que tem uma meta, faça para ter o que, igreja? Durabilidade. Eu vou fazer um projeto para durar. Eu vou fazer aqui eu vou colocar um alvo, uma meta para durar. Irmãos, a gente não pode entrar nessa onda de descartar. O que eu estou contando aqui, no caso do casamento, ninguém me contou, eu vi um casal que então eles foram na igreja e disseram assim, pastor, olha, a gente vai casar, mas se não der certo, a gente separa e cada um vai viver sua vida. Eu falei, como que é? Casamento não é como descartar. Olha só o pensamento de muita gente, irmãos. É assim ou não é que está o mundo, igreja? Se não der certo nesse trabalho, eu saio. Se não der certo nesse casamento, eu abro mão, pulo fora. Se não der certo nessa igreja, eu vou para outra. Olha só como estão as coisas. Uzias, ele está, irmãos, mostrando que 50 anos, mais de 50 anos, no mesmo lugar, trabalhando, empenhando, irmãos, determinando, orando, buscando a Deus, na mesma função, insistindo. Durou mais de 50 anos. Irmãos, um casamento é para durar até a morte, né? Um trabalho é para você durar, irmãos, muitos e muitos anos, para você crescer, prosperar e assim ser bem sucedido. A igreja, irmãos, que o Senhor te chamou, que colocou, é para você durar tempo nela, até a volta do Senhor. Mas tem gente que fica assim, um lugar outro, eu vou para outro, vou para lá, vou para cá. Não tem, irmãos, durabilidade. Então, a primeira lição, qual é, igreja? Durabilidade. Diga comigo, eu preciso aprender a fazer as coisas para durar. Você acabou de dizer que eu e você, nós precisamos ter durabilidade. Amém, igreja? Reveja os seus conceitos. Será que você está na onda dos descartáveis? Qualquer coisinha descarta, é como se fosse algo, eu vou jogar fora, eu vou desfazer, vou abrir mão. Não, eu vou fazer a coisa para durar. Não, a família é para ser duradoura. Não? Então, Uzias, ele reinou por mais de 50 anos. Quando eu li aqui 50 anos, 52, nossa, aqui 55, mais de 50 anos ele reinou ali, e ali a gente vê que durou, o seu reinado. No versículo de número 4, na NVT, e fez
o que era certo aos olhos do Senhor, como seu pai Amazias. 5. Uzias buscou a Deus durante a vida de Zacarias, que ensinou o que, igreja? A temer, respeitar, ser fiel a Deus. Enquanto o rei buscou a direção do Senhor, Deus lhe deu êxito. Muda aí aquela tradução, a que a gente estava lendo, só para pegar a parte final. Enquanto ele buscou ao Senhor, Deus fez o prosperar. Volta lá a tradução. Então aqui a gente já vê, irmãos, a segunda lição de fé. Nós já vemos aqui o segundo segredo para ter sucesso: fidelidade a Deus, temor. Enquanto ele temia a Deus, temer é respeitar. Respeitar, irmãos, é você ter aquela cobrança interna. Você não precisa do pastor, do obreiro, você não precisa, vamos dizer, da igreja para te estar cobrando. Você precisa orar, você precisa ler a Bíblia, você precisa ir na igreja, você precisa orar. Não, irmãos, quando a gente teme a Deus, o próprio Espírito Santo nos convence. Amém, igreja? Está sendo convencido pelo Espírito Santo? Se você está sendo cobrado pelo Espírito Santo, é um sinal que você está temendo a Deus, você está respeitando a Deus. Porque, irmãos, o respeito a Deus, o temor a Deus, faz com que o Espírito Santo, na sua liberdade, então venha nos moldar. Quando a gente está querendo sair do caminho, opa, está errado, volta para o caminho. É o Espírito Santo que nos convence do erro, do pecado, da justiça. É o Espírito Santo que vai, irmãos, trazer essa cobrança interna. Quando, igreja? Quando a gente teme, quando a gente é fiel a Deus. Então eu vejo que o segredo que Uzias ele está mostrando aqui é o segredo de fidelidade. Eu não quero aqui falar propriamente de dízimo e oferta, e também não posso descartar, irmãos, embora a fidelidade também seja dízimo e oferta, mas o Espírito Santo que vai falar o teu coração, se o seu caso é a fidelidade no dízimo e na oferta, eu quero ficar nesse requisito aqui, na fidelidade sobre o temor, sobre a dedicação a Deus. Será que nós estamos sendo fiéis a Deus mesmo? Em ter comprometimento com Ele? Em ter aquela dedicação de servir a Deus, de buscar a Deus? Será que a gente está tendo comprometimento? Irmãos, domingo passado nós aprendemos que nós precisamos se aprofundar as nossas raízes no Senhor. Será que eu estou tendo, irmãos, esse comprometimento? Será que eu estou sendo fiel a Deus? Olha, minha vida, ela tem que andar na direção do Senhor. Eu não posso sair nem para a direita, nem para a esquerda. Eu tenho que agradar a Deus. Será que a gente está comprometido com Deus a esse ponto? Uzias, enquanto teve comprometido com Deus, enquanto foi fiel a Deus, enquanto buscou o Senhor temendo, Deus fez o que, igreja? Ele prosperar. Deus fez ele crescer. Deus fez ele se destacar. Eu creio, irmãos, que se deu certo com Uzias, vai dar certo comigo e com você também. Mas nós precisamos ser fiel a Deus. Amém? Glória a Deus. Terceira lição, versículo 9, na NVT. Uzias construiu torres fortificadas em Jerusalém, junto à porta da esquina, à porta do vale e no canto do muro. Quando eu li isso aqui, irmãos, eu procurei entender mais ou menos assim, entenda, a porta da esquina aqui, a porta do vale aqui e no canto do muro aqui. Entenda, o que Uzias está nos mostrando, irmãos? Ter articulação. Ele não ficava só em um lugar, ele não ficava preso a um só pensamento, ele não ficava, irmãos, achando que era do jeito que ele achava e se fosse diferente ele não queria.
Não tem gente que até fica embirrado, né? Emburrado, com bico. Se não for do meu jeito, eu nem quero. Se não for amanhã, eu nem quero. Irmãos, aprenda a ser articulado. Uzias estava aprendendo aqui a porta da esquina, ele também estava buscando informação aqui na porta do vale, ele estava buscando aprender também aonde, igreja? No canto do muro. Aprenda, irmãos, olha, no aspecto aqui, em sua volta, né? Pessoas da direita, da esquerda, na frente, atrás, em cima, embaixo, vai ter sempre gente perto de você para te ensinar. A gente precisa estar, irmãos, entendido que a palavra do Senhor, ela nos mostra em Provérbios 11, o verso de número 14, Salomão está dizendo assim, que na multidão de conselhos existe firmeza. Na multidão de palavras, irmãos, nós vamos estar seguros. Palavras, conselhos, ideias. Será que você só fica na sua ideia? Será que você só fica, irmãos, diante do seu conceito? Será que você é daquele tipo de pessoa, irmãos, que não quer aprender nem aqui, nem lá, nem lá? Não, eu já sei. E olha, é desse jeito. Eu acredito, irmãos, que na vida, tudo a gente pode aprender algo novo. Sim ou não? Porque primeiro, a gente olhando para a palavra. Em Deus, tudo se faz novo. A palavra de Deus não se renova? Sim. Eu preguei essa palavra aqui na cidade, se eu não me engano, com dessa semana, já a segunda vez. A primeira vez que eu preguei essa palavra, a direção foi totalmente diferente. Tenho gravado. E essa semana, irmãos, lendo, meditando, buscando novas informações bíblicas, Deus já deu outra direção, outra ideia. Isso nos mostra que a gente não pode ficar somente no nosso conceito. Não, é só desse jeito. E se não for assim, não vai ter outra maneira de Deus ensinar. Claro que tem, irmãos. Provérbios está dizendo aí, ó, na multidão de conselhos ou conselheiros, há o que, igreja? A segurança, a firmeza. Multidão de conselheiro, pare para ouvir as pessoas. Irmãos, olha só, Uzias, ele ouvia os seus funcionários, ele ouvia as pessoas que trabalhavam junto com ele ouvia os seus, porque tinha um exército, né? O capitão, o general, ele ouvia. Agora, se ele iria fazer ou não, era outra história, mas pelo menos ele estava pronto para aprender. Só que hoje em dia, o que acontece, irmãos? A gente aprendeu algo, e a gente fica dentro daquela bolha assim, eu só faço o que me manda fazer. Eu só faço o que eu sou pago para fazer. Não é assim? Muitas pessoas que agem, elas não procuram, irmãos, fazer algo além, algo a mais do que foi pedido, do que talvez você lá, né, como trabalhador, como funcionário, você recebe para fazer. Tem que fazer um pouco a mais, além, para você poder se destacar. Uzias se destacava, irmãos, porque ele era articulado. Olha, irmãos, eu contei um testemunho aqui, isso aqui virou até um testemunho. Eu passei numa cidade e tinha um irmão da nossa igreja que ele tinha uma empresa pequena de venda de automóveis, carros e motos. E ele, né, começando ali naquele ramo, ele começava a ver as pessoas daquele ramo ali, de vendas, como concorrentes. E ele começou a criar birra, começou, irmãos, a olhar distorcido com os concorrentes. E aí travou tudo. Ele não comprava, não vendia, as coisas não fluíam, não estava dando certo.
Um dia Deus falou com ele: olhe diferente. A Bíblia fala, irmão, se os seus olhos forem bons, o teu corpo terá luz. Mas se os seus olhos forem maus, o seu corpo vai ter trevas. A maneira que você olha a pessoa, irmãos, é o que Deus vai fazer ela ser na sua vida. Se eu olho a pessoa como uma boa pessoa, Deus vai fazer aquela pessoa ser boa na minha vida. Mas se eu olho aquela pessoa, essa pessoa é ruim, é má, com os maus olhos, aquela pessoa de uma forma ela vai ser ruim, né, na minha vida. Voltando aqui para o testemunho desse rapaz, ele passou a olhar diferente. Ele começou a dizer: esses não são mais os meus concorrentes, eu quero agora ver eles como parceiros. Mudou. Não vejo mais como competidor, eu vejo eles como parceiros. Irmãos, e aí ele começou a articular, ele começou a dar bom dia, ele começou a cumprimentar, coisa que ele não fazia. Ele começou, irmãos, a criar pontes, né? Ganhar espaço. Olha, o dia que precisar, conta comigo. O dia que eu precisar, eu vou contar com você. E era o que eles passaram a fazer. Tinha dia que, irmãos, ele precisava comprar, vamos dizer, um veículo, né, que lá na garagem do outro tinha. Ele ligava: olha, tem uma pessoa que está interessada num carro que você tem. E aí, irmãos, começou a articular, começou a fazer isso, a ter parcerias. Sabe o que aconteceu? Prosperou. Porque, irmãos, não olhava mais como, né, vamos dizer assim, concorrente. Não olhava mais como algo que vai puxar meu tapete. Embora as pessoas, né, a maioria são maldosas ou têm intenções distorcidas, a gente tem que fazer a diferença. O papel do cristão, irmãos, é lançar a palavra, ser luz, ser o sal da terra. Amém, igreja? Uzias, ele aprendeu a ser o que, igreja? Articulado. Veja que ele não ficava parado, não ficava só com uma informação, ele procurava aprender, ele se colocava, né, para aprender. Se você depois continuar lendo aí essa passagem, você vai ver que esse mesmo rei, ele criava gados, mas ele também plantava-as para aproveitar a terra. Olha só, ele podia só criar gado. Não, eu vou criar gado, eu vou também plantar. Está aí esse versículo aí, ó. Ele tinha o seu rebanho nas colinas, né, de Judá e nas planícies. Era um homem que amava a terra, ele cuidava da terra, plantava a terra. Ele tinha trabalhadores que cuidavam do seu campo, né, da sua plantação e ali das suas colinas. Ou seja, não era só o gado. Ele estava sempre, irmãos, fazendo algo diferente, algo a mais. Irmãos, ainda que não seja a sua função, procure aprender coisas novas. Procure, irmãos, a Bíblia está nos mostrando, ele era rei. Ele podia ficar parado de braço cruzado. Não, ele vai estar lá cuidando do gado, ele vai estar lá plantando, ele vai estar lá de um lado, do outro, buscando informação. E hoje em dia a gente quer se isolar. Hoje em dia a gente quer, irmãos, se virar sozinho. Cuidado, né? Tem muita gente se dando mal porque está querendo resolver as coisas sozinhos. Outra lição que a Bíblia nos traz aqui, ainda aqui no versículo, agora vamos ler o 11, 2 Crônicas 26, 11. Como diz o pastor Jaime, né? Matéria nova. Da agora em diante, vou dizer aqui o que eu não falei na segunda-feira. Uzias tinha um exército de guerreiros bem treinados, bem preparados. Vamos ficar só nisso por enquanto. Você pode ler comigo mais uma vez? Em voz alta, se possível. Uzias tinha um exército de guerreiros bem treinados. Vamos repetir a parte final? Bem treinados. O que eles faziam, irmãos? Treinamentos.
O segredo para o sucesso é você ter formação. É você, irmãos, participar de seminário. É você ter treinamento. Olha só para você ver, irmãos. Eu vou aqui levar para o lado espiritual, porque o nosso caso aqui é espiritual. Mas eu quero aqui dar umas informações para a vida pessoal, só para você ver, e você vai ter sentido, você vai entender o sentido dessa ministração aqui agora. Quem é casado aqui não precisa responder em voz alta. Você é casado, né? Amém. Quem aqui fez, irmãos, curso de noivo para casar? Alguém aqui fez curso de noivo para casar? Ah lá, a irmã fez, mais alguém? 2, 3. Algumas pessoas fizeram, glória a Deus. Mas a maioria aqui é casado. Mas não treinaram para casar. Aí aquela coisa, a gente junta, aí, como diz o ditado, né? E vamos ver o que dá. Aí dá separação, dá divórcio, dá tudo de ruim. Por quê, irmãos? Não foram treinados para casar. Então, quantas são as pessoas que não investem na formação, no treinamento? Eu lembro, irmãos, eu servi o exército em 2006, lá em Rondonópolis, e todos os dias eu ouvia do sargento, do capitão, naquele momento ali de treinamento, eles diziam assim: vocês têm que estar pronto para uma suposta guerra. Nunca teve guerra, né? Aqui, mas eles todo dia falavam: vocês têm que treinar para uma suposta guerra. Vocês têm que estar formados, treinados, porque se vier a guerra, se tiver a guerra, vocês vão estar prontos. Nunca teve, mas irmão, se tivesse, a gente estava pronto, porque olha o que a gente treinou. Era, como dizer, era ralado, doído, mas tinha treinamento. Falando, eu até disse isso de manhã. Você já viu, irmãos, alguns países que mais desenvolvidos, eles treinam a população para um suposto terremoto ou tsunami, algo nesse sentido. Já viu alguma matéria, algo sobre isso? Quando toca lá o sino, é um alerta. Eles foram treinados. Tocou o sino, opa, perigo, é um alerta. A gente deve fazer, irmãos, o que fomos treinados. E eles vão lá e conseguem se salvar. Por que, igreja? Porque foram treinados. Agora vamos trazer para a vida espiritual, para não ficar no lado particular. Irmãos, hoje de manhã, quando eu olhei para isso aqui, Deus me fez entender. O que está escrito aqui? Curso fé. Se é curso, é treinamento. Tem gente que pega a cartilha, não lê, não treina o seu espírito, não se fortalece na fé. As batalhas espirituais, irmãos, a gente vai vencer através da fé. Quando nós recebemos a palavra, cremos, temos o poder de Deus em nosso favor. Mas tem gente que está perdendo as batalhas espirituais porque elas não estão treinando o seu espírito, não estão treinando, irmãos, o lado da fé. Aí vem qualquer dificuldade, vem qualquer problema, a fé se abala. A fé, irmãos, fica destruída. Por quê? Porque está faltando treinamento. Treine o seu espírito, fortaleça o teu coração, vai ler a Bíblia, vai, irmãos, buscar uma leitura da fé. Olha só, eu até falei isso de manhã, tem gente que ela ainda não é batizado no Espírito Santo. Olhando para essa ministração, por que muita gente ainda não foi batizada? Porque ela ainda não treinou o seu espírito, ou ela não buscou uma leitura, ou ela não buscou, irmãos, um envolvimento para ser batizado. O que é o Espírito Santo? Quais são os dons do Espírito Santo? Irmãos, tem que ter leitura, tem que ter treinamento, tem que ter formação.
Então tem gente que está vivendo, irmão, sem o batismo no Espírito Santo, porque não treinaram o seu espírito, para então se encher, se fortalecer, ser então avivado. Por isso que muita gente acaba perdendo as batalhas, porque está faltando, irmãos, investimento na formação espiritual. Sem apontar o dedo para ninguém, irmãos. Às vezes a gente passa 2, 3 horas no celular, na internet, às vezes assistindo um filme, assistindo uma série, não que seja errado ou pecado, né? Quantas pessoas que passam, eu estou falando 2, 3 horas para ser leve, mas tem gente que às vezes é o dia todo, olhe lá, e aí, irmãos, não investe um tempo para a vida espiritual, não investe um tempo na oração, ou não investe um tempo para a leitura bíblica, não investe um tempo para se fortalecer em Deus. O que Uzias está nos ensinando, irmãos? Que o exército dele tinha treinamento, tinha formação, eles estavam capacitados, eles estavam prontos. Irmãos, nós precisamos de treinamento, nós precisamos de formação, e isso cada um tem que, irmãos, auto se cobrar. Não fique esperando alguém fazer isso, não, faça você. Amém, igreja? Não vamos longe, não. Outra coisa que eu também disse hoje cedo, tem gente que está na igreja 1 ano, 5, 10, 20 anos, e ainda não sabe o livro da Bíblia. Você sabe os livros da Bíblia? Você já investiu um tempo ali para você aprender os livros da Bíblia? Quantos livros tem no Novo Testamento? Quantos livros tem no Velho Testamento? Será que a gente, irmãos, tirou um tempo para aprender? Será que a gente tirou um tempo para investir na vida espiritual? Quantas são as pessoas que estão faltando, irmãos, desse investimento de formação espiritual? Olha só, guarda no coração aí, quiser marcar, marque. Sem investimento na vida espiritual, não há crescimento. Vou repetir mais uma vez, repete comigo para a gente interagir. Sem crescimento, sem investimento, sem investimento na vida espiritual, não há crescimento. Se eu não invisto na vida espiritual, eu não cresço em Deus. Eu tenho que investir, eu tenho que, irmãos, ler, eu tenho que procurar fazer, porque ninguém vai fazer por mim. Amém, igreja? Glória a Deus. O que Uzias, ele tinha, igreja? Um exército bem treinado, bem preparado. Nós precisamos também dessa preparação. A parte B do versículo, volta aí para a leitura na tela, 2 Crônicas 26, 11. A parte B. Esse exército havia sido convocado, agora, igreja, leia comigo em voz alta. Organizado por quem? Pelo secretário Gesiel. Era organizado por quem? Pelo oficial Marciais. Era organizado por quem? Estava sob o comando de Ananias, um dos oficiais do rei. Espera aí, entenda, irmãos? Um exército que tinha preparação, olha só, sendo organizado por um secretário, por um oficial e também por um comandante. Vamos pegar a inspiração, que é o que nos interessa. Qual que é o segredo que Uzias tinha, irmãos? Delegava as funções. Ele não fazia, irmãos, tudo sozinho. Agora, igreja, isso aqui Deus quer tratar com muita gente, hein? Tem gente que está no limite, nas últimas. Tem gente que está sufocado, porque ela está querendo resolver os problemas sozinhos. Ela está querendo, irmão, solucionar
desculpa a expressão, os pepinos sozinhos. Não, eu vou resolver, eu vou dar um jeito, eu vou solucionar. Irmãos, delegue funções para as pessoas fazerem. Eu aprendo aqui, irmãos, que quem treinava aquele exército não era Uzias. Ele delegou para organizar quem? O secretário, o oficial, o comandante. Para não acumular, irmãos, para não ficar pesado. Agora eu pergunto para você, irmão, será que você não está acumulando demais coisas que para você está pesado? Você já está ao ponto de se estourar, se explodir? Será que você não está ao ponto, irmãos, de ficar com a cabeça já perturbada, com as coisas, né? Passou o coração, está ao ponto de sair pela boca, de tanta ansiedade, querendo logo resolver esse problema? Eu vou dizer algo aqui para você, irmãos. Entenda da melhor forma que o Espírito Santo quer falar aqui agora. Sabe, existem coisas que vai ficar melhor você não fazendo e outro fazendo. Entendeu isso? Não? Vou repetir. Porque às vezes a gente só a gente quer fazer. Eu quero explicar nesse sentido aqui, irmão. Não tem gente que age bem assim? Se eu não fizer, não vai dar certo. Se eu não fizer, não vai funcionar. Já viu pessoas assim? Se eu não fizer, não vai para frente. Irmãos, entenda, Uzias está nos ensinando que ele não estava fazendo, mas as pessoas que ele tinha delegado tinham capacidade para fazer melhor do que se ele fosse fazer. E aí, irmãos, Uzias estava tranquilo, em paz, sem acumular função, cargo, sem acumular preocupação. Olha só, vou repetir aqui a frase. Tem muitas coisas que vão sair melhor se você não fizer e outro fizer. Agora você vai compreender melhor. Quem tem filhos aqui? Tem filhos? Você já viu? Eu pego pelo meu, irmãos. Tem coisas que os meus filhos fazem melhor do que eu. Não sei se você já percebeu algo. Você fala assim, nossa, isso aqui eu nunca fiz. Isso aqui eu nunca tentei. O menino lá tentou, a menina lá tentou e deu certo, fez, funcionou. Isso nos mostra, irmãos, que Deus, Ele não prende as coisas somente em nós, mas nós queremos, irmãos, trazer tudo para nós. Eu vou resolver, eu vou fazer, se eu não fizer não vai dar certo, se eu não colocar a mão não vai prosperar, se eu não colocar a mão não vai para frente. Vai, irmãos, porque as coisas não são nossas, tudo é dele, é para ele, são todas as coisas, não? Então tem gente que, irmãos, está depressivo, tem gente que está angustiado, tem gente que está nas últimas. Por quê, irmãos? Está sobrecarregado. Será que você não está assim, sobrecarregado? O que Uzias fez? Delegava, ele não fazia as coisas sozinho. Ele tinha gente que Deus colocou à sua volta. Irmãos, atualmente eu sou pastor aqui em Sorriso, mas eu sei que sozinho eu não faço a obra de Deus aqui. Eu preciso do obreiro, eu preciso da equipe de fé, eu preciso dos homens que vencem, das mulheres, dos jovens, das crianças, para a obra de Deus ser feita. Eu não posso achar, não, se eu não fizer, não vai ser feito, não vai para frente. Seria louco se eu pensasse assim. Eu preciso, irmãos, de pessoas que delegando, olha, faça isso, vamos, assim vai dar certo, olha isso aqui, faça aqui, vai dar certo. Eu não posso trazer tudo para mim e achar que eu sou super-herói e vou resolver as coisas. É o que o Uzias está dizendo, irmãos. Pare de achar que você é o super-herói. Pare de pensar que você vai resolver todos os problemas da vida, e não é bem assim. Amém, igreja?
Então diga para a pessoa que está ao seu lado, diga assim: tem muita coisa que vai sair melhor se você não fizer. Outro vai fazer, vai ficar melhor. Sim ou não, irmãos? Olha só, irmãos, Uzias não treinava o seu exército. E a gente está falando de um texto que o exército, eles se tornaram poderosos e que venceram. A gente não está falando aqui de uma fase que tropeçaram, fracassaram, quebraram a cara, não. A gente está falando de um período de restauração, um período que, irmãos, as coisas aconteceram porque Uzias aprendeu a delegar as funções, a fazer as coisas contando com outras pessoas. Tem muita gente, irmãos, que está nas últimas, mas eu quero te deixar aquela palavra que Jesus disse: vinde a mim, vós cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Hoje Deus vai dar alívio, hoje Deus vai renovar você que está sobrecarregado, você que acumulou funções, né? Você que acumulou tanta coisa, está pesado, está difícil. Hoje você sai daqui, irmãos, renovado por Deus. Mas você precisa entender: não vou fazer as coisas sozinhos. Deus vai colocar pessoas à minha volta para me ajudar. Deus vai colocar pessoas ao seu lado para te ajudar. Não tem, pastor, não vejo. Deus vai te mostrar. Deus vai te dar pessoas para poder te ajudar. Amém, igreja? Glória a Deus. Seja na equipe, seja na empresa, seja em casa, seja, irmãos, na escola. Não acho que você fazendo sozinho vai ser resolvido. Você vai cansar, você vai desgastar, você vai ficar pesado. Não, vamos aliviar o fardo aí. Vamos dividir o peso. Amém, igreja? Glória a Deus. O que Uzias fazia? Procurava, então, pessoas para ajudar, pessoas que então entendiam do assunto para então ajudar ele. Versículo 14, aqui na tela ainda. Versículo 14, o sexto segredo. Uzias providenciou para todo o exército escudos, lanças, capacetes, couraças, arcos e fundas de atirar pedras. Vamos pegar a parte inicial. Uzias preparou, providenciou, comprou, investiu no seu exército, dando eles o que, igreja? Escudo, lança, capacete, couraças, arcos, fundas. Aqui já dá para você entender o que a palavra está nos mostrando. Precisamos de investimento. Qual foi a última vez que você investiu, irmãos, na sua família? Qual foi a última vez que você investiu no seu casamento? Qual foi a última vez que você investiu nos seus filhos? Agora eu vou falar algo aqui, irmãos, não me leve a mal não. Investimento não é presente. Pastor, eu dei um presente para o meu familiar, para o meu filho, para o meu cônjuge. Presente é presente, investimento é outra coisa. Tem gente achando, irmãos, que dando presente ela está investindo na família. Pelo contrário, às vezes está atrapalhando, para ajudar o filho ali, ou até mesmo, eu vou prender ele aqui, vou dar algo aqui para ele, para dar sossego. Irmão, cuidado. Não é verdade, irmãos? Presente é presente, investimento é algo que você vai, esse investimento aqui é para o seu crescimento, esse investimento aqui é para o seu futuro, esse investimento aqui é para você ser alguém na vida, é para você ter, conquistar, possuir, realizar. Amém, igreja? O que Uzias fez? Providenciou. Na palavra providenciou, Deus me fez enxergar ali. Investiu para o seu exército. Escudo, lança, capacete e assim por diante. O que adianta, irmãos, mandar o exército ir para a luta se não tem investimento? O que adianta a gente falar, família, se vira,
Filho, se vira na vida. Se os pais não investem, se o marido, a esposa não investe. Amém, igreja? O segredo para vencer, para ter sucesso, é ter investimento. Agora, investimento, irmãos, eu até peguei esses dois microfones aqui, é para você entender. Vamos dizer que isso aqui é bem inferior. Às vezes a gente é levado por aquilo que a gente vê. Aí eu vou comprar isso aqui, ó, isso aqui é mais bonito, isso aqui aparentemente é mais apresentável, mas pode ser bonito, mas pode não prestar. Pode ser bonito, mas pode me deixar na mão a qualquer hora. Esse aqui é mais feinho, mas é mais caro, mas é um investimento. Está entendendo, irmãos? A gente quer levar, a gente quer comprar, a gente quer fazer as coisas muitas vezes pelo o que a gente vê, e não pelo investimento, pelo valor que aquilo pode produzir, irmãos, para a nossa vida, muita coisa boa. Então cuidado, às vezes nós estamos errando nesse requisito, tomando decisões na vida, irmãos, pelo que nós estamos vendo, e não pelo investimento que vai valer de verdade na nossa vida. Amém, igreja? Por mais caro que seja, vale a pena investir. Já ouviu aquele ditado, o barato fica caro? Quantas pessoas que tiveram grandes prejuízos, porque insistiram no barato, insistiram naquilo, é que é bonito, é que é melhorzinho, porque a aparência é agradável. Cuidado, irmãos, na vida espiritual tem muita gente também agindo dessa forma. Que fique essa lição de fé, de vida para nós. O Uzias, ele investiu, ele providenciou. Não, o meu exército, eles vão para a luta, eles vão para a guerra, mas eu estou investindo escudo, eu estou investindo lança, eu estou dando a eles capacete, é couraça, é arco, eu estou investindo. Tem ou não tem sentido isso, irmãos? Investimento. Invista mais na sua vida espiritual. Invista mais na sua família, no seu casamento. Invista mais, irmãos, na sua empresa, no seu trabalho. Invista na sua igreja. Qual foi a última vez que você investiu na igreja? Na sua casa, na sua família? É uma pergunta para a gente parar para refletir. Irmãos, precisamos fazer investimentos. Amém? Vamos lá. Aqui no versículo 15. Versículo 15 está aí. Eu vou pegar as duas partes aqui do versículo 15. A primeira, depois a gente conclui esse 15 para terminar a ministração. Construiu sobre os muros de Jerusalém máquinas de guerras criadas por peritos, criadas. Elas atiravam flechas e lançavam grandes pedras das torres e dos cantos dos muros. O que eles fizeram, igreja? Criaram uma máquina de guerra. Diga comigo, criatividade. Eles inovaram, eles tiveram criatividade. O que foi criado mesmo? Uma máquina de guerra, que lançava as flechas, que atirava, irmãos, as pedras. Vamos trazer para os dias de hoje, irmãos? Você quer vencer na vida, quer ter sucesso? Tenha criatividade. Procure fazer o que ninguém fez ainda. Procure ser diferente. Sabe qual é o nosso erro, irmãos? É sempre copiar, fazer o mesmo. Eu sempre prego quando eu falo para a igreja assim, atitudes iguais,
trarão resultados iguais. Lembra dessa ministração? Atitudes iguais trarão resultados iguais. Mas se eu tiver uma atitude diferente, se eu tiver uma criação diferente, eu vou ter resultado diferente. Diga comigo, irmãos, diga assim: eu preciso ter criatividade. Diga: eu preciso fazer o que ninguém fez. No seu trabalho, na sua casa, na sua igreja, irmãos, no seu dia a dia, tenha criatividade. O segredo para Uzias aqui vencer, para esse exército ser vitorioso, irmãos, foi a criatividade que eles tiveram. Irmãos, vamos buscar em Deus inovação. A Bíblia diz assim, irmãos: se tem falta de sabedoria, faça o quê? Peça ao Senhor. Senhor, me dá sabedoria para inventar algo, né, na tua palavra, na tua direção. Senhor, me dá sabedoria para criar, para inovar, para fazer diferente. E Deus dá, irmãos. Quem tem falta de sabedoria, peça a Deus que Ele dá. Amém, igreja? Digam graças a Deus. Diga: eu creio que eu vou inovar. Diga: viver tendo criatividade. Amém. Foi a última lição aqui. Eles tiveram ali criatividade. E aí, irmãos, para terminar, com tudo que a gente viu aqui, eu já vou terminar lendo a parte final. Vou só recapitular aqui. Quem marcou pode revisar aí. Primeiro, durabilidade. Fazer as coisas para durar. Fidelidade. Ser fiel a Deus até o fim. Ter bons relacionamentos é ser articulado, é não andar sozinho. 4, treine, passe por formação, estude, invista no seu crescimento. 5, delegue, não faça tudo sozinho. Deus vai colocar pessoas perto de você que são capazes de fazer coisas melhores do que se você tivesse fazendo. 6, invista, investimento, equipamento, compre o melhor de qualidade. E por último, criatividade, inovação. Tendo isso aqui, irmãos, a gente termina lendo assim, ó: sua fama, leia comigo, sua fama se espalhou até os lugares distantes, pois o Senhor o ajudou extraordinariamente e ele se tornou muito poderoso. Irmãos, Judá foi reinventada, foi restaurada. A gente vê que, olha, a fama se espalhou para todos os lugares, porque o Senhor o ajudou. Eu creio, irmãos, que o mesmo Deus que ajudou Uzias é o mesmo Deus que também pode e vai me ajudar, e pode e vai também te ajudar. Não estou dizendo que você precisa colocar em prática todos esses. Talvez para algumas pessoas ajustar uma coisa ou outra. Tem gente que realmente, pastor, eu preciso fazer tudo isso na minha vida. Eu não sei, você sabe o que você tem falhado, o que você precisa fazer para melhorar. Porque a cada dia, irmãos, nós temos que ser melhor. A cada dia nós temos que ser mais eficiente. E a gente só vai conseguir, irmão, se a gente seguir a palavra de Deus. Amém, igreja? Digam graças a Deus. Diga comigo: eu creio que a minha vida, o Senhor Deus vai ajudar. Amém? Vamos orar então? Fique em pé, vamos falar com Deus. Vou terminar aqui essa gravação. Você da rede social, mande para um amigo, um conhecido. Essa palavra certamente vai trazer uma forma diferente de pensar para poder agir. As pessoas vencerão com esses conselhos bíblicos
e Deus será glorificado. Deus abençoe.